Lá em Lucas capítulo de número 19, do verso de número 28 até o verso de número 40, nós vamos estar meditando, amados irmãos, sobre bendito que vem em nome do Senhor, que foi exatamente a entrada de Jesus em Jerusalém. Foi um domingo como este que Jesus viveu este momento. Foi um domingo como este que eles cantaram ao Senhor. Foi um domingo como este que Jesus adentrou Jerusalém. Foi um domingo como este que Jesus olhou para a cidade e chorou sobre ela. Lucas 19, do verso de número 28 ao 40. Assim como você está, com bastante reverência, façamos esta leitura. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que soltais, respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Respondeu: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da cidade, do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Fala conosco, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, final de semana, foi um final de semana assim, bastante triste para nós, né? Participamos de 2 ofícios fúnebres, né? Aqui da nossa irmã Dona Vilma, da família da Dona Dalva, né? Momento assim triste. Dona Vilma era uma pessoa assim muito querida, toda a família, né? Também na cidade. E também eu fui para Fartura, no ofício fúnebre da nossa irmã Dona Silvia, uma pessoa também de família tradicional da nossa igreja lá de Fartura. Mas momento triste para nós, mas de festa nos céus, porque afinal de contas eram 2 servas de Deus que foram recebidas na glória. E a nossa vida é assim, amados irmãos. Nós vivemos aqui neste mundo nessa expectativa. Um dia nós estamos alegres, felizes, né? Mas no outro nós temos as lutas, as dificuldades e as dores, e compartilhando das dores, nós choramos também. Mas esta é a nossa vida aqui neste mundo. O ministério de Jesus não foi um ministério de sucesso, uma história de sucesso, mas foi uma história de salvação. Uma história de salvação. Observe para você ver. No nascimento de Jesus, por causa do ódio e da inveja de Herodes, o que aconteceu? Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Então foi um momento muito triste, aquele, para toda a comunidade, para toda a sociedade. Por causa do ódio de um homem, muitas crianças acabaram sendo massacradas, crianças inocentes. No início do ministério de Jesus, ele é batizado
e fica cheio do Espírito Santo de Deus, e estando ele cheio do Espírito Santo de Deus, deveria sair para fazer, um ministério glorioso, e abençoar muitas pessoas, não, mas ele vai para onde? Ele vai para o deserto, e ele fica 40 dias ali no deserto, sem comer e sem beber, e como se não bastasse ele estar passando por aquela situação, o diabo ainda fica ali, tentando, querendo roubar a sua paz, querendo desafiá-lo, como o filho de Deus. E agora Jesus chega em Jerusalém. Chegou o tempo de Jesus ir para Jerusalém. Ah, Jerusalém! Ah, esse tempo! A última semana que Jesus tinha de vida, e ele sabia disso. O que você faria se você soubesse que você tem apenas mais uma semana de vida? Jesus, como filho de Deus, ele sabia que tinha chegado a hora agora dele ir para Jerusalém. E ele sabia que ele indo para Jerusalém, ele não retornaria, e ele não iria para nenhum outro lugar, porque ali ele seria preso, seria condenado, seria crucificado, seria morto por causa dos nossos pecados e ressuscitaria no terceiro dia, no domingo. Amados, Jesus observa que chegou este momento. Então gostaria que você imaginasse, Jesus nesse domingo que nós estamos vivendo, tendo essa última semana pela frente. Eu gostaria que você pensasse comigo como você se sentiria, porque Jesus era o Filho de Deus, mas ele era 100% humano. Tanto é que na sua morte na cruz, você vai ver que ele sofreu muito. Ele não conseguiu sequer cumprir o propósito que Deus tinha colocado para ele, que era de levar a cruz até o local, e ele não conseguiu. Chamaram Simão para ajudar a carregar a sua cruz. Ele era o Filho de Deus, mas ele era 100% humano. Então eu quero que você imagine o Filho de Deus, Jesus Cristo, esse que te amou, esse que te ama, esse que Deus entregou por amor a você, o que ele passou por amor a você, para que nós possamos compreender, amados irmãos, o que é cristianismo. Nós temos um cristianismo muito débil, muito fraco, um cristianismo onde as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Nós falamos muito de mimimi aí fora, mas tem muito mimimi dentro da igreja, tem muito mimimi na vida de cristãos. Cristãos que não sabem realmente o que é o padecer, o que é o sofrer por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Que não estão dispostos realmente a se entregar completamente a Cristo Jesus, a deixar de olhar para si mesmo, a deixar de olhar para os outros e olhar tão somente para Cristo e para você mesmo, e descobrir realmente qual é o propósito de Deus para a sua vida aqui sobre a face da terra, e descobrir o que é servir ao Senhor aqui sobre a face da terra, e realmente compreender que não basta caminhar aqui sobre a face da terra, que não basta dizer-se cristão, mas o nosso alvo não é aqui na terra, o nosso alvo não é aqui na igreja, o nosso alvo é na eternidade. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, mas nosso galardão no céu, a nossa herança na eternidade, está também dentro daquilo que nós nos dispomos a fazer e a realizar para o Senhor, o nosso Deus, e consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. Jesus, chegou o seu momento, chegou a sua hora, então ele sobe para Jerusalém. Vamos aqui ao texto, eu quero destacar algumas coisas com os irmãos. Jesus estava em Betânia, estava muito bom, na casa de Lázaro, Marta e Maria, estava muito bom, estava ali, gostoso, Está reunido a família, e tal.
Mas ele decide ir para Jerusalém. Havia chegado a hora. Jerusalém, amados irmãos, era a cidade santa, né? O local de adoração do povo de Deus, a cidade amada e desejada aqui na terra pelo povo de Israel, e na eternidade por nós, né, os cristãos, que estamos aguardando a adentrar nas moradas celestiais, na Jerusalém celestial, na cidade que Deus preparou para nós morarmos, né? Jesus diz isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar lugar, né, eu vou levar vocês para comigo. E quando Jesus prepara essa nova Jerusalém, Ele está aguardando, né, que nós possamos entrar e estar com Ele também lá. Mas esse momento para Jesus é um momento difícil, mas Ele tem que seguir em frente. Ora, aconteceu que aproximando-se Betfagé de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, versículo 29, né? Enviou 2 de seus discípulos. Aí Jesus chama 2 de seus discípulos e fala assim, olha, eu tenho uma missão para vocês. Né? Eu tenho uma missão para vocês. Até agora Jesus tinha dito para eles que eles seriam pescadores de homens. Eles foram chamados para ser pescadores de homens. Mas agora Jesus dá uma missão para eles, né? Isso para nós entendermos, amados irmãos, que vida de discípulo é vida de serviço. Que nós não fazemos aquilo que nós queremos, mas nós obedecemos ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Às vezes até nós tentamos, né, fazer aquilo que é da nossa vontade, mas olha, não dá certo. Eu quero dizer para você, não faça aquilo que você quer fazer. Não faça aquilo que você tem vontade por você mesmo, mas ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ainda que ele venha falar com você, como falou com Balaão, falar uma mula, ainda que ele use uma mula para falar com você, né? Quando nós estamos falando a respeito de mula, eu estou falando assim, a respeito que Deus pode usar qualquer pessoa, qualquer coisa para dar um recado para você, né? Para que você entenda qual é a vontade dele. Para que você não ande segundo o seu coração, porque segundo o seu coração não vai dar certo de forma nenhuma. Então Jesus chama os discípulos, fala para eles o seguinte, olha, aqui na fronteira tem um povo que reside ali, eu vou pedir que vocês vão ali, e vocês indo ali, vocês vão encontrar, né? No texto de João fala que tinha uma jumentinha e um jumentinho, né? Mas aqui ele fala tão somente a respeito de um jumentinho. Então vocês vão lá e vocês vão encontrar um jumentinho lá. E a hora que vocês chegarem a encontrar esse jumentinho, vocês vão trazer para mim. Só que o dono do jumentinho vai falar para vocês, ó, o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão roubar meu jumento, o quê? Onde você viu um negócio desse? O que vocês vão pensando? Mas aí vocês chegam lá e falam para ele o seguinte, olha, o Senhor precisa deste animal. Em Marcos diz, depois nós vamos devolver, né? No Evangelho de Marcos. E aí o que é que eles fazem, amados irmãos? Eles saem e vão para cumprir aquilo que o Senhor Jesus tinha ordenado para eles. Eles poderiam muito bem dizer, mas Jesus, o Senhor nos chamou para ser pescadores de homens, e não ladrão de jumento. Agora o Senhor está mandando a gente pegar aquilo que é nada da gente? Onde já se vê uma coisa dessa, Jesus? Mas servo não está para analisar o pedido do seu Senhor. Assim como Jesus não estava para analisar se ele deveria ir para a cruz ou não, se ele deveria se colocar à disposição do Pai ou não. Simplesmente ele estava à disposição de Deus para realizar, para fazer a obra do Senhor, o nosso Deus. E, amados irmãos, os discípulos foram, né? E eles foram e encontraram realmente lá, do jeito que Jesus tinha dito. E eles sabiam que o dono ia ter uma reação e tudo mais, mas eles disseram, olha, o senhor precisa desse jumento. E por incrível que pareça, o dono falou assim, então pode levar. O Senhor prepara todas as coisas, amados irmãos, precisamos entender isto. O Senhor prepara todas as coisas, eu posso ouvir amém? O Senhor prepara todas as coisas. Quando o Senhor enviou os seus discípulos, ainda que fosse uma missão,
estranha para os discípulos, mas o Senhor já tinha preparado tanto o animal quanto o coração do dono do animal. Já tinha também falado do coração do dono do animal, e o dono do animal sabia que o Senhor só existia um. Que Senhor sobre a face da terra só existia um. E quando ele diz assim para eles: olha, o Senhor precisa dele, ele não questiona de jeito nenhum. Será que nós, como servos de Deus, entendemos que Senhor só existe um? E que aconteça o que acontecer, nós obedecemos a voz do Senhor, o nosso Deus? Você tem entendido isso? Você tem compreendido isso? Né? Que só um é o Senhor, Deus soberano, digno de todo louvor, toda honra e toda glória, né? É aquele que, diante do qual nós devemos dobrar os nossos joelhos, diante dele nós devemos nos derramar, diante dele nós vamos buscar, porque só Ele é Deus. E que Ele nos ensinou o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque glórias a Deus por isso. É isso que nós cremos. E é isso que Jesus estava ensinando aqui aos discípulos, e é isso que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Às vezes nós até duvidamos daquilo que Deus está querendo, mas conversa com Ele, se Ele está mandando, você pode ir, porque está tudo certo, está tudo pronto, está tudo preparado. Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas é necessário que haja obediência da nossa parte. É necessário que haja submissão da nossa parte, como igreja de Cristo, para fazermos a vontade do Senhor nosso Deus. Coisas simples para o nosso dia a dia, né? Às vezes o Senhor fala: hoje é dia de ir no culto. Você fala: mas hoje eu não estou com muita vontade de ir, não. O Espírito Santo de Deus fala para você: hoje é dia de ir no culto. Não, hoje eu não estou com muita vontade, não, né? Hoje quem manda sou eu, o Senhor aqui. O Senhor Gilmar Jorge da Silva que manda, eu não vou. Né? Mas e o Espírito Santo de Deus, ele não mandou? Já mandou, mas hoje eu não vou, não quero ir. Aí você levanta de manhã, o Senhor fala para você assim, ó: vai ler a Bíblia e orar. Mas agora, Senhor, eu não gosto de orar de manhã. Se eu for ler agora de manhã, vai dar um sono, mas vai dar um sono e eu vou voltar para a cama para dormir. Né? Se eu for orar, então eu fecho os olhos e já começo a dormir, porque eu não consigo orar. O Senhor fala para você assim: ô fulano, está lembrado do seu Plínio? Vai lá fazer uma visita para ele. Não precisa ser na casa dele, não. Vai lá na Paulistinha, não. Ele anda por lá. Normalmente ele está por lá. Ah, mas conversar com seu Plínio? Seu Plínio conta umas histórias assim, de vez em quando. Então vai lá bater um papo com o Benedito, né? Vai lá conversar com o Dometinho. Ah, não, Dometinho não. Dometinho mora lá, saindo da cidade. Eu não, né? Quero saber disso, não, né? Nós precisamos aprender a ouvir o Senhor, a obedecer o Senhor. Nas pequenas coisas, nas coisas simples desta vida. Os discípulos obedeceram, e quando eles chegaram, eles concluíram que estava tudo de acordo com aquilo que Deus tinha dito. Aí então eles voltam, amados irmãos, lá no verso de número 35, eles voltam e trouxeram, né? E pondo as suas vestes sobre, ajudaram Jesus a montar. Aí eles trazem um jumentinho, colocam suas vestes dele sobre Jesus, e ajuda Jesus a subir no jumentinho. E aí então, ele segue, entrando na cidade, montado naquele jumento. E por que, amados irmãos, que eles foram buscar, né, esse animal? Foram buscar esse animal, amados irmãos, porque era um propósito de Deus. E tinha uma profecia, existiu uma profecia que nós lemos aqui com a Vivian no início do culto, que precisava se cumprir. Você pode imaginar uma coisa dessa? Jesus tinha que entrar montado num jumentinho só por causa de uma profecia. Ah, só por causa de uma profecia? É que as palavras do Senhor, elas são fiéis, e são verdadeiras, e são eternas.
Havia uma palavra profética, amados irmãos, lá de Zacarias, né, que viveu durante o ano 520, 518 a.C., né? Há 518 anos antes de Cristo, 520 anos antes de Cristo, ele tinha dado uma profecia. Por isso que é importante você ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. E a palavra profética dele era, né? Esse que a Bíblia disse ali, né? Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de onde? De Jerusalém. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria. Olha só, vai vendo o texto, moradores de Jerusalém, cante de alegria, pois o seu reino está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de uma jumenta. Estão entendendo por que é que Jesus mandou os discípulos irem pegar? Vocês estão entendendo por que é que Jesus parou ali e aguardou que eles trouxessem a jumenta? Porque a palavra de Deus precisava ser cumprida. A palavra de Deus que se cumpre no nosso dia a dia, esta é a palavra do Senhor nosso Deus, amados irmãos. E nós precisamos entender que essa é a palavra de Deus. E que não adianta, se você é cristão e você não lê a palavra, eu quero dizer que você está perdido. Você é um cristão que está sem rumo. Você é um cristão que sem perceber, desculpe a expressão forte, mas é forte, você está indo para o inferno. Porque cristão que não se alimenta da palavra, não se alimenta de Deus. Quem não se alimenta da palavra, não se alimenta da fé. Quem não se alimenta da palavra, não se alimenta da salvação. Quem não se alimenta da palavra, não se alimenta da vida eterna. Nós precisamos, amados, compreender esta palavra e saber que ela está se cumprindo. Nós oramos com a irmã Maria aqui à frente agora. Olha os tempos que nós estamos vivendo. E como é que a igreja está vivendo nesse tempo tão difícil? A igreja está empolgada, pegando a palavra, lendo a palavra, cultuando, louvando, exaltando, glorificando o nome do Senhor nosso Deus, dizendo: vamos nos reunir, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar, vamos estar na presença do Senhor nosso Deus. Nós precisamos, a igreja mais do que nunca, ela precisa disso que a Maria orou, de um avivamento, onde nós amamos realmente estar na presença do Senhor nosso Deus, onde nós amamos estar buscando ao Senhor nosso Deus, onde nós ansiamos estar na presença do Senhor nosso Deus, quer seja em oração, quer seja em leitura da palavra, quer seja em louvor e adoração. Há um desafio grande para nós, amados, a oração. Há um desafio muito grande para nós, a oração. A oração individual lá na sua casa, a oração lá na sua família e a oração aqui na igreja. Paulo diz: orai sem cessar. Precisamos disso, amados irmãos, para se cumprir a palavra de Deus na vida da igreja, para se cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Jesus entra em Jerusalém, pobre, montado num jumentinho. E nada fez aquele dia em Jerusalém. Apenas olhou para ela e a contemplou. Porque Jesus sabia do que ia acontecer com ele, mas ele sabia também do que ia acontecer com Jerusalém. Lucas diz que eles cantaram porque eles cantaram porque eles sabiam que Jesus fazia muitos milagres, e certamente eles estavam esperando milagres, mas Jesus não fez milagres ali. E o que aconteceu 7 dias depois? Jesus não fez milagre ali. 7 dias depois, Jesus está ali sendo julgado, ele e Barrabás. Como Jesus não fez nada por eles, chegou naquele dia, o que eles disseram? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Ele não fez nada. Nós cantamos quando ele chegou aqui:
Nós dissemos que Ele é o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Filho de Davi, mas Ele não fez nada para nós. Ah, amados irmãos, como nós também fazemos isso, né? Gostamos de cantar enquanto as coisas estão de acordo com a nossa vontade. Gostamos de cantar e louvar e adorar ao Senhor porque as coisas estão segundo o nosso querer. Gostamos de cantar e louvar ao Senhor nosso Deus porque tudo está indo bem para conosco. Ah, se Deus deixar de fazer alguma coisa que nós pedimos para Ele. Ah, se Deus deixar de responder alguma das nossas orações. Ah, se Deus permitir que alguma coisa que nós não gostamos aconteça com a nossa vida ou na nossa família. Ah, se acontecer alguma coisa. Quantas pessoas que você conhece que se rebelam contra Deus? Quantas pessoas você conhece que muitas vezes querem até abandonar a fé? Porque as coisas estão difíceis, porque as coisas não estão do jeito dela, porque as coisas não estão acontecendo de conformidade com os seus sonhos. E quando Jesus entra naquela cidade, eles cantam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, o nosso Deus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor nosso Deus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor nosso Deus. Mas como ele vem? Ele vem de forma humilde. Ele não traz um exército, não traz armas. Ele vem montado em uma jumenta, traz discípulos, tão somente, que cantam louvores ao seu nome. E Jesus assim adentra a Jerusalém. Poderia estar num cavalo branco, ter exército, né? Mas não. Ele é o príncipe da paz. Ao invés de palavras de ordens, ele vem com humildade. E mesmo assim, ele é reconhecido como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amados, concluindo aqui. Tem sempre os incomodados, né? Tem sempre aqueles que se incomodam com a forma de culto, com os louvores, com as adorações, né? Aí teve aquele povo que chegou e perguntou para ele, lá versículo 39. Alguns dos fariseus, né, disseram em meio à multidão: mestre, repreende esses teus discípulos, né? Mas ele disse: ó, se eles calarem, as pedras vão clamar. Fique tranquilo, meu amado irmão, minha amada irmã. Não fique preocupado se você não estiver preparado para estar aqui à frente. Não fique preocupado também se não tiver ninguém para tocar aqui na frente. Porque você vai achar que vai faltar alguém. Mas Deus provê todas as coisas. Esse lugar aqui não é meu, é do Senhor. Aqueles lugares ali não são das pessoas que estão ali, são do Senhor. Aí você imagina assim: ah, mas eu vou deixar de dar aula na escola dominical. Ah, eu vou deixar de ser isso, eu vou deixar de fazer aquilo na igreja. Fica tranquilo, pode deixar. Porque o Senhor arruma outro imediatamente. Porque a igreja é dele. Nós pertencemos a ele. E a obra que nós fazemos é para a glória dele. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Deixe os incomodados. Não se preocupe com os incomodados. E eu concluo. Aquela multidão e os discípulos jogaram suas capas e roupas, né, e fizeram um tapete enorme no chão para que Jesus passasse por ele montado ali naquela jumentinha. Essa multidão, empolgada, cantou, louvou, exaltou e glorificou o nome do Senhor. Mas dali uma semana, se arrependeu daquilo que tinham feito e disseram assim: ó, crucifica-o, crucifica-o. Na nossa vida também, às vezes não é muito diferente. Nós oramos uma coisa hoje e amanhã já nos esquecemos da nossa oração. Nós nos comprometemos com o Senhor. Nós dizemos coisas para o Senhor num dia e depois no outro já estamos nos esquecendo. Basta que algo esteja diferente daquilo que nós estamos querendo. Irmãos,
nós precisamos entender o seguinte: aconteça o que acontecer, Deus está no controle, amém? A presença de Cristo em nossa vida deve sempre nos trazer alegria, independente das circunstâncias, amém? Pois é no Senhor que nós temos segurança, é no Senhor que nós temos salvação, é no Senhor que nós temos vida eterna, é no Senhor que nós temos a provisão para as nossas vidas, amém? Aron, cadê o amém do Aron? Amém? Amém? Amém, né? Ainda que a nossa vida, ainda que as nossas coisas não estejam correspondendo às nossas expectativas, ainda que a missão a qual nós estamos cumprindo não seja aquela que nós sonhamos realizar, ainda que nós tenhamos de deixar de ser pescadores de homens para ir buscar a jumentinha, nós temos que obedecer ao Senhor, o nosso Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida e Ele já preparou tudo o que nós precisamos, o que nós necessitamos, e aquilo que vai acontecer no dia de amanhã, Ele já tem tudo preparado para o louvor da sua glória e para a glória do seu nome, amém? Assim como Jerusalém, vamos cantar, vamos louvar, vamos exaltar o nosso único e suficiente Salvador, mas não vamos fazer a segunda parte, que é desistir dele. Vamos amá-lo e amá-lo como ele nos amou até o fim. Hoje é o domingo de Ramos. Foi nesse dia que foi instituído o domingo de Ramos, irmãos. Porque foi num domingo que eles jogaram os ramos lá no chão e que Jesus passou sobre os ramos, por isso, domingo de Ramos. Não importa como você celebra, como você comemora o domingo de Ramos. Né? Seria bom, né? Se nós lembrássemos até disso aí, jogar uns ramos e tudo mais, né? Fazer essa festa assim gloriosa, mas cantar nós cantamos, né? Então já fizemos isso aqui hoje à noite, né? Mas o mais importante de tudo é que você receba Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não importa que tenha um grupo pequeno, importa que Jesus esteja sendo exaltado e glorificado, porque a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. O que importa realmente é que você tenha Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Este é o dia que o Senhor fez. Este é o domingo de Ramos. Que você possa ser obediente, primeiro como Jesus, para entender o tempo de Deus na vida. Entender o tempo de Deus na vida. Entenda o tempo de Deus na sua vida. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Não deixe passar o tempo de Deus na sua vida, porque você não vai viver nem um dia mais, nem um dia menos. Eu fiz 2 velórios esses dias e as pessoas morreram, sabe quando? Exatamente no dia que eles tinham que morrer. Não morreram antes nem depois. Com você também não vai ser diferente. Então entenda o propósito, o tempo de Deus na sua vida. Em segundo, faça como os discípulos, seja obediente à voz do Senhor, o nosso Deus. Ele já preparou todas as coisas, só você obedecer que você vai ver tudo acontecendo conforme Ele tem falado na sua palavra, conforme Ele tem ensinado, conforme Ele tem ministrado ao seu coração. Cante louvores, exalte e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. E se alguma coisa acontecer a você que não esteja de acordo com aquilo que você tinha pensado, aquilo que você tinha sonhado, glorifique a Deus porque foi livramento. Glorifique a Deus porque foi bênção. Glorifique a Deus porque esta é a vontade do Senhor nosso Deus para a sua vida. E a vontade do Senhor nosso Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, viva sempre debaixo da direção do Senhor, o nosso Deus. Importa como você está no Senhor. E não fuja dele de forma alguma. Feche teus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, glorificamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de estar na tua casa. Ó Deus, é muito bom estar aqui, Senhor. É muito bom, Deus, ouvir a Tua voz, Senhor. É muito bom, Deus, compreender a Sua palavra, Senhor. É muito bom, Deus, saber que o Senhor nos ama e que o Senhor nos amou e se entregou lá na cruz do Calvário por amor a nós, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, Pai amado, que o Senhor trouxe para debaixo da Sua graça, que o Senhor nos alcançou com a Sua misericórdia, Senhor. Que o Senhor, Deus, escreveu seus nomes lá no livro da vida. Agora permita-nos, Senhor, viver de forma gloriosa e maravilhosa para a tua proclamação do Evangelho, Pai.
porque, Senhor, sem Ti nós não somos nada, Pai. Só o Teu Santo Espírito agindo em nós, nós poderemos, Senhor meu Deus, fazer alguma coisa. Por isso, Pai, sopra do Teu Santo Espírito sobre nós. Aviva-nos, ó Deus, como igreja Tua, Senhor. E permita-nos, ó Deus, sejamos obedientes e compreendamos a Tua vontade, Pai. E jamais venhamos a negligenciar, Senhor meu Deus, o Teu nome sobre a face da terra. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém, amém, amém.